Oi gente, tudo bom? E hoje a gente vai dar prosseguimento aos testes do Preto Poder da Noite da Gota do Mato. E hoje a gente vai testar ele naquele fundo mais dourado, entre 8 e 7 ali, mais ou menos. Igual a gente já fez com outros pretos aqui do canal. Então a ideia é continuar testando ele e colocando ele do lado ali dos outros para vocês verem qual que é mais interessante para vocês. Preto é aquela cor que muita gente gostou da proposta das máscaras pigmentantes por não serem tão impossíveis de tirar igual uma tinta oxidativa, mas sempre fica aquela dúvida, porque às vezes o desbotamento de algumas não é muito legal, às vezes tem umas que tem uma cobertura melhor do que outras, e dependendo do fundo, o desbotamento fica pior ainda, conforme a gente já sabe. Então hoje a gente vai continuar nossa saga para vocês terem ali o máximo de conhecimento de preto que eu consigo proporcionar para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá testar. E vamos lá, gente, mostrar o tubo de pertinho para vocês, para também reutilizar essa cena no Instagram. Essa é a nossa mecha, é uma mecha bem dourada, bem parecida com aquela do teste do Viúva Negra, que a gente já observou que numa certa diluição já começa a aparecer o verde, ele fica bem evidente. É uma mecha que eu já usei em outros testes aqui recentes, como o da Pony e da Cherry Waves. E como é de lei, eu comecei passando a tinta pura. Já comentei muito isso com vocês nos últimos vídeos. Quando a gente está num fundo escuro e a gente está visando a cobertura, é o mais indicado a se fazer, tá bom? Existem exceções sim, dependendo do resultado que a pessoa quer atingir, mas é mais ou menos isso mesmo. O diluidor eu tô usando o Amor da antiga Lovely Colors, a tua beleza ruiva, é o diluidor que eu tenho aqui no momento, os outros acabaram. E como eu gostei bastante dele, é o que eu tenho usado. Essa primeira diluição eu fiz o famoso 1 para 1, metade, metade. É uma diluição que eu fiz em muitos testes da Gota do Mato, pois como eu comentei em vários deles, a Gota do Mato ela tem uma pigmentação suficiente, que é possível sim diluir, dependendo da cor, mas que não é tão porreta igual de outras marcas, como as cores da Miss Colorful e várias cores da Camaleão também. Então, é uma diluição que eu gosto de fazer, porque eu acho que a gente já consegue ver bem de cara em que nível de pigmentação a cor tá, eu acho bem interessante. Essa segunda diluição, eu já busquei fazer algo mais ou menos entre 1 de tinta para 3 a 4 de diluidor. A gente já vê aí no potinho que ela ficou bem cinza. E a aplicação dela até que foi bem bonita, porque a gente nota que ela seguiu cinza. Vocês vão ver que na próxima diluição não ficou bem assim. E a próxima eu tentei fazer mais ou menos 1 de tinta para 8 de diluidor, já é uma diluição bem acentuada. Eu pelo menos acho para os padrões da Gota do Mato. E vocês vão ver que a aplicação foi meio medonha, porque ficou uma cor bem esquisita. Mas lembrem-se bastante da cor dessa aplicação, o quão esquisito ficou. E comparem com o que ficou depois, porque realmente deu uma boa surpreendida, eu achei. Em relação ao tempo de pausa, já vou falar um pouquinho aqui que eu quero explicar. O tempo de pausa da Gota do Mato é 20, mas eu acabei deixando 40, pois é mais fácil para eu manejar os testes dessa forma. E vamos lá, gente, bora ver o resultado do Preto Poder da Noite. Não tô mostrando a mecha, porque eu tô aqui rindo pra caramba, tô rindo desde ontem que eu vi esse resultado. Porque, olha, surpreendeu demais, 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 demais. Eu não tava esperando, especialmente depois do teste no fundo mais claro. Mas olhem isso. Apenas olhem, apreciem e me digam uma coisa. Vocês estão vendo verde aqui? Porque eu não tô vendo. E eu tô chocada de não ter ficado verde. Realmente. Então vamos lá, gente. Mostrar direto as diluições para vocês. E comentar, aqui a gente tem ela pura. Na base mais clara, eu fiquei em dúvida se estava muito preto ou não. Vocês viram na comparação dele com o Viúva Negra nos fundos mais claros que eu tava meio incerta se ele ficou preto, 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 pretinho. Mas nesse fundo eu achei que ficou preto, preto, pretinho. A parte pura realmente foi zero defeitos, tá? Ficou exatamente o que era para ficar. E o que faz muito sentido, né, gente? Fundos mais escuros colaboram para a cor ficar mais escura. Depois, nós temos a nossa primeira diluição.
E nossa, gente, essas nuvens aí tá tenso hoje. Eu não sei se vai dar pra ver, o sol baixou pra caramba, mas tá bem diferente mesmo. Aqui, gente, temos mais ou menos uma diluição de 1 para 1, que ele perdeu um pouco da pigmentação só. Na câmera tá até difícil de ver, gente, não tá dando quase diferença. Pessoalmente é um pouco sutil, mas a gente consegue ver. É como se aqui fosse preto e aqui fosse aquela cor de chumbo quase preto, sabe? Um preto meio desbotado. Ali tomou um sol. Mas eu acho que fica legal pra gente ver que a diferença foi pouca. Depois a gente tem a nossa outra diluição, que rolou um pouco de mancha aqui. Foi. Essa mecha, gente, ela era um pouco processada. Então eu já notei que com essas mechas. Deixa eu separar a parte que manchou. Eu percebo que às vezes é comum de algumas partes não pegar direito. Então aqui tem umas manchinhas, mas aqui a gente já tava na diluição mais ou menos 1 para 3. E assim, gente, tá aquele cinza, não é um cinza bonito, mas tá desbotando acinzentado, não tá desbotando não, né, gente? Lembrando que o desbotamento, ele nem sempre vai ser igual à diluição, tá? Na hora de desbotar, pode acontecer de alguns pigmentos que compõem aquela cor desbotarem mais rápidos que outros e ele não ficar exatamente a diluição. Mas a diluição é uma boa direção para a gente saber o que ele pode fazer. Então, ele pode desbotar para um cinza meio estranho, o fundo estava escuro, mas pode. E depois a gente tem esse finalzinho aqui, que é uma diluição que ficou mais ou menos 1 para 8. Eu dei até uma exagerada nessa diluição, porque agora saiu o sol, dá pra ver um pouco melhor as coisas. Eu achei que eu dei uma exagerada, porque o fundo tava escuro e 1 para 8 é meio agressivo, né, para esse fundo. Mas eu quis ver como é que fica e eu me impressionei dele não ficar verde. Porque o Viúva Negra, e vocês vão ver isso na comparação, a gente sabe que ele desbota verde, porque meio mundo já passou por isso. E a gente viu no teste que ele diluído já fica verde, igual o desbotamento. E aqui não ficou, gente. Ele ficou é um cinza meio esquisitinho, amarronzado. Não é aquela cor de cabelo que a gente mira, né? Mas não é um verde que vai ficar extremamente insistente, igual o do Viúva fica e que te atrapalha aí para outras cores. Não que essa aqui não vá atrapalhar, né? Mas eu acho que a falta de verde é uma coisa muito boa, entendeu? E a gente tem que lembrar que pode ser que daqui ele ainda consiga desbotar, que seja um pouco mais tranquilo. E assim, gente, eu já passei, por exemplo, roxo, numa mecha mais ou menos desse tom, que eu tinha neutralizado, ele ficou um cinza bem esquisito. Eu passei o roxo, ele ficou um roxo super forte. Então tem coisa que dá pra fazer. Aqui achei. Tirando essa mancha aqui, essa parte do meio mais escura é a nossa diluição para 3. Tá? E aqui eu tô tentando mostrar a parte pura. Então, olha, me surpreendeu muito, muito mesmo. Porque eu achei que pudesse ficar verde por causa do outro teste. Ele ficou um fundo azul, dependendo da luz ele ficava verde e causou a impressão de que ele poderia ser muito parecido com o Viúva Negra, mas nesse fundo deu pra ver que não foi bem o caso. Ó, aqui acho que dá pra ver bastante, ó. Preto, daqui já fica meio chumbo, aqui a gente tem umas manchas meio estranhas, mas ó, aqui a gente já tem nossa diluição e aqui na ponta a diluição mais ou menos 1 para 8. Então, esse é um preto que realmente, gente, precisa dizer que ele surpreendeu. Ficou bem preto e não ficou escancaradamente verde. Eu não tô vendo nenhum verde muito nítido aí. Pode sim tá uma cor esquisita. Acho que é pra gente desbotar o preto, não ficar uma cor esquisita, sei lá, né? Ainda a gente precisa ver se isso acontece mesmo, mas achei bem promissor.
Preto Poder da Noite da Gota do Mato, eu achei uma excelente opção, especialmente se você tá nesses fundos um pouco mais escuros. Então, é isso, né, gente? Fiquem atentos, vai ter comparação de pretos em fundos mais dourados, igual esse daqui. E não se esqueça de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou. Se inscreve no canal se você gosta de ver esse tipo de conteúdo, quer ver mais vídeos de teste como esse. Deixe seu comentário, perguntas, impressões de produto, se você já usou, ou qualquer outra coisa que você queira dizer. São coisas que tomam um pouquinho de tempo de vocês, mas que ajudam muito o canal a crescer. Como sempre, vou deixar alguns closes dessa mecha, tanto luz mista como luz natural, e até a próxima.